Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos nesta noite o dia em que Jesus Cristo instituiu o sacerdócio ministerial, instituiu a Eucaristia e, através do gesto do lava-pés, chamou-nos para sermos servos uns dos outros, de forma que podemos dizer que a celebração de hoje ela é sacramento do que é o reino dos céus. Sacramento pela dimensão do serviço e pela dimensão da partilha, da vivência do amor da fé. O primeiro gesto de Jesus foi lavar os pés dos discípulos, missão ou ministério que era reservado ao menor dos escravos, que ficava na porta para lavar os pés daqueles que eram convidados para participar da ceia. O trabalho de um escravo. Jesus se coloca como esse escravo para mostrar que no reino dos céus, quem quiser ser grande deve tornar-se servidor do seu irmão. Então, uma característica do reino é o serviço. Enquanto vivermos numa sociedade onde pessoas querem ser melhor do que outras, estaremos longe de viver o que é o reino de Deus. O reino de Deus vai acontecer plenamente quando a gente compreender essa dimensão do reino, de colocar a serviço daquele que precisa. De forma que, se todos servirem, todos serão servidos. Se todos se colocam a serviço, então ninguém vai deixar de ser servido. Não que alguém faça servindo esperando em troca que o outro faça. Porque o gesto de Jesus é um gesto de amor e de gratuidade. E o amor é incondicional. Não exige condição para se manifestar. Ama o que ama. Mas é consequência que, se todos nós nos amássemos, com certeza nós estaremos sempre preocupados com o bem do outro, de forma que ninguém iria querer ficar por cima. Ficaríamos todos por cima porque todos participaríamos com a mesma dignidade desse mundo. É essa a maneira que deve ser o reino dos céus, onde não existe ninguém maior que ninguém. Se a gente resgata um pouquinho da história dos discípulos de Jesus, eles discutiam entre eles, quando Jesus fosse instaurar o reino, quem iria ser maior. E quando Jesus pergunta para eles, o que vocês estavam conversando pelo caminho, eles ficam até com vergonha de dizer que estavam discutindo para ver quem ia ser o maior. Sem contar com uma mãe que tinha lá 2 filhos, discípulos, e que disse: Senhor, eu quero te pedir uma coisa. Quando estiver no teu reino, que um dos meus filhos esteja à tua esquerda e o outro à tua direita. Ou seja, eu quero te pedir. O reino de Deus vai mostrar de Jesus Cristo que não cabe a ele dar um lugar à direita ou à esquerda. Mas se alguém quer ser o primeiro, que se torne o último, que se torne o servidor dos seus irmãos. Naquela ceia, ele dá esse exemplo, assumindo o papel do menor dos escravos. Tanto que a gente vai ver a reação de Pedro dizendo: ah, Senhor, os meus pés tu não vai lavar. Porque ele está vendo que o mestre, como que o mestre vai lavar os pés? E Jesus disse: você não confia, mas se eu
que no final ele ainda termina dizendo algo bem forte, para chamar a atenção de todos aqueles a quem ele serviu. Eu, sendo mestre e Senhor, vos dou um exemplo para que vocês façam a mesma coisa. Dizia, esta celebração, ela é sacramento, sinal do reino de Deus. Porque aqui nesta comunidade não pode ter ninguém querendo ser maior do que ninguém. Se a gente perguntasse aqui perante esse altar, quem é mais importante de vocês que estão aqui? É o cerimoniário? Eu brincava com eles na entrada. Alguém veio me perguntar, pai, eu faço isso? Não sei quem manda, eu sou cerimoniário. Mas brincando. Porque, claro, eles cuidam do carinho de tudo, né? Mas aqui na comunidade, ninguém pode sentir-se mais importante do que ninguém. O Padre Beto é mais importante do que a senhora que é contratada pela comunidade para fazer a limpeza da comunidade? Não. Se ele se sentir mais importante, tem alguma coisa errada acontecendo. Ele está longe de participar do reino de Deus. Então, dentro da comunidade cristã, e essa celebração vem nos mostrar exatamente isso, que todos nós temos a mesma dignidade perante Deus. E que se quisermos participar do reino de Deus, devemos então nos tornar servos uns dos outros. E na medida que todos servirem, todos serão servidos. Essa é uma grande característica dessa celebração. A outra dimensão é a dimensão da partilha. Jesus parte o pão e não exclui ninguém de vir participar dessa mesa. Ele convida todos a comer o pão. É muito doído quando a gente vê alguém julgando porque alguém não é digno de participar da mesa da Eucaristia. Olha, Jesus não excluiu ninguém, nem mesmo aquele que não ia trair. Ele comia na mesa com os pecadores e era criticado por isso. Então, nesta celebração de hoje, que ninguém deixe de vir à comunhão. Está em pecado? Jesus tira todos os seus pecados. Foi para isso que ele deu a vida, para a remissão de todos os pecados. Que ninguém se sinta excluído, porque se essa mesa excluir alguém de participar, ela não é sacramento do reino de Deus. Porque o reino de Deus é reino de justiça. E um sinal da justiça é que todos possam partilhar do mesmo pão e com a mesma dignidade. Basta a sociedade que já exclui tantos e tantos irmãos do direito de sentar à mesa e de ter comida. A mesa da Eucaristia jamais deve ser expressão da mesa que a gente vê aqui. Pelo contrário, nós temos que lutar e fazer com que a mesa do mundo se torne semelhante à mesa da Eucaristia. E que todos possam participar com a mesma dignidade de filhos de Deus, porque tudo foi criado para que nós tivéssemos vida. Então, essas duas dimensões que não devemos esquecer que é impróprio dessa celebração: o serviço e a partilha. Fez de mais importante por nós nos amar. E aí ele nos ensina, a partir desses sinais, o sinal do serviço, o sinal da partilha, a viver o amor fraterno, a estar bem entre nós. Quantas e quantas vezes ele insistia no mandamento do amor, dizendo que não existe maior forma de amar do que dar a vida. Não existe maior forma de amar do que dar a vida. Ele fez isso. Deu a sua própria carne, deu o seu próprio sangue para o resgate de todos nós, por amor a cada um de nós. De forma que nós também, pode
da missa, nós fazemos uma profissão de fé. Logo em seguida, quando diz eis o mistério da fé, o que é que nós dizemos? Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Fazemos essa profissão de fé depois dele ter nos dado o pão e o vinho como o seu corpo e o seu sangue. Finalizando nas palavras da instituição da Eucaristia, o que mesmo? Façam isso em memória de mim. E o que é esse façam isso em memória de mim? O que é esse faça isso em memória de mim? Sejam capazes de dar a vida de vocês pela causa do reino. É isso. Quando ele dá a sua carne e o seu sangue, quando ele dá a sua vida para nós, ele nos convida a fazer o mesmo. E aí a gente compreende quando podemos afirmar que a celebração da Eucaristia, e de modo particular essa celebração, é sacramento de Deus. Resgatando um pouco, comecei pelo Evangelho, explorando a segunda leitura. E quero finalizar, embora já tenha conversado com muitos de vocês que participaram aqui da ceia judaica na segunda-feira. Quando iniciamos a celebração e partimos um pequeno pedaço de pão e escondemos o afícoma, aquele que não é revelado, aquele que é escondido, e que depois foi trazido por uma criança, aquele pedaço até hoje está presente na ceia judaica, que deve ser aquele que vem para a nossa redenção. Jesus, quando pega esse pão, ele então diz o quê? Sou eu, tomai e comei. Sou eu, tomai e comei. Quando ele pega o último cálice, que é o cálice do Elias, como que sabemos que é o cálice de Elias que ele pega? A instituição diz, a palavra diz, ao fim da ceia ele tomou o cálice. Então o último cálice, que é o cálice da nova e eterna aliança, que é firmada pelo próprio sangue de Jesus. Lembrando que Jesus estava ali celebrando uma ceia judaica onde tinha esses elementos, essa ceia que já era celebrada desde o tempo de Moisés, conforme ouvimos aqui na primeira leitura. Lembramos que durante séculos foi celebrado daquela maneira como foi descrito, com a presença, com o sacrifício de um cordeiro, e que a partir do ano 70 da nossa era já não passou a existir mais o cordeiro, porque o templo foi destruído, e só quando o templo foi reconstruído voltará esse sacrifício para os judeus. Porém, para nós cristãos, deixou de ter significado o sacrifício do cordeiro no momento em que o próprio Jesus Cristo se sacrificou por todos nós, que deu a sua própria vida para a remissão de todos os pecados. E uma vez por todas foi cessado o sacrifício de animais. Uma vez por todas, não há mais necessidade de sacrificar um animal para redimir pecados, porque ele sacrificou por todos nós. Compreendendo o gesto que ele faz naquela última ceia, somos chamados então a repetir também esse mesmo gesto, no gesto da vivência do amor e do sacrifício também, não cruento, mas um sacrifício incruento, através da nossa vida, através realmente de tudo aquilo que podemos fazer para que o reino de Deus aconteça e que seja manifestado entre nós a prática do amor da terra. Aprendendo com o gesto de Jesus
vamos lavando os pés em Cristo. Vamos fazendo o bem um para o outro. E na medida que todos forem capazes disso, o reino de Deus se tornará presente.